amores, tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos 100 mil inscritos. Muito obrigada de coração. Aquele vídeo que vocês viram, que é o especial da minha história no mundo gringo, ele já estava gravado há alguns meses, tá? Esperando a data da gente chegar nos 100 mil. Era um vídeo, gente, que pra gravar eu tinha que estar no momento certo pra gravar ele. E eu acho que aquele momento que eu gravei era o momento certo, era o momento que eu me preparei para falar com vocês. Talvez se eu tivesse esperado chegar para os 100 mil, aí sim gravar, não teria talvez ficado tão completo. Mas mesmo um vídeo que eu achei que ficou completo, claro que eu sabia que iriam surgir dúvidas, porque até eu vejo algum vídeo, eu vejo alguma história, eu fico, nossa, mas e isso, e aquilo, né? A gente quer sempre saber. E no meu mundo gringo não foi diferente, surgiram algumas perguntas de vocês, foram muitos comentários, gente. Nossa, peraí, tem uma história do mundo gringo aqui, tava amassada aqui. Foram muitos comentários. Eu agradeço assim a cada um de vocês, muita gente falando que chorou. Não era minha intenção, mas claro que eu ia chorar, né, gente? Eu até achei que eu não sei, eu achei que eu tava mais forte, mas acaba que na hora que a gente lembra, né, não é legal. Então muita gente falando que chorou, muita gente se identificando comigo e muito engraçado que de ontem pra hoje eu recebi, eu acho que 4 histórias já de mulheres que estão passando o que eu passei. Algumas sofrendo violência física, algumas sofrendo violência psicológica. É muito triste, gente, saber que ainda tem mulheres que passam o que eu passei há 20 e tantos anos atrás, né? 24 anos atrás, não sei. 24 anos atrás. Então, assim, é muito triste. Os meus filhos, eles não sabiam dessa história. A Melina soube dessa história pelo vídeo. Ela não tinha noção, ela sabia já que eu tinha sido casada, mas ela não tinha noção que tinha acontecido isso. Então acabou que ela ficou sabendo pelo vídeo também. Igual eu falei pra vocês, acho que minha mãe morreu sem saber dessa história, gente. Poucas pessoas sabiam. O Marco sabia porque eu contei algumas coisas pra ele, mas ele soube mais até pelo vídeo também. E as pessoas que me ajudaram na época, da Dai, Jerusa e Márcia, eu não acho nem que outras pessoas sabiam disso. Acho que eram as pessoas que sabiam dessa história. Bom, vamos lá a pergunta que mais me fizeram, que foi: Dani, você não teve medo de voltar para Londres 10 anos depois que tudo aconteceu? Bom, se você não viu minha história do mundo gringo, vai lá ver. Pega a pipoca, que é um vídeo grande onde eu conto, né, o que eu passei, e depois você vem ver esse vídeo aqui. Bom, gente, quando surgiu a oportunidade de eu ir para Londres, eu contei para vocês já. Eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar aqui. É um vídeo antigo, mas muita gente hoje em dia assiste esse vídeo e fala: nossa, Dani, fiquei muito emocionado do seu vídeo, como você veio para Londres. Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, aqui embaixo no box de informação, para vocês verem lá. É um vídeo bem antigo do canal, tá, gente? Quando teve a oportunidade de vir pra Londres, gente, era pra ir pra casa da Jerusa, que era minha amiga, a mesma, né, que eu fui da primeira vez. Então, assim, no começo eu fiquei com medo, sim, de voltar pra Londres, mas eu já sabia também que não era bem assim. Ele não ia me pegar no meio da rua e me enforcar no meio da rua, ou ia me bater no meio da rua. Eu acho que eu já tava uma mulher muito mais madura. Várias vezes eu me imaginei encontrando com ele na rua, imaginando qual seria a minha reação, se seria voar na cara dele, se seria chamar a polícia, se seria fingir que não vi. Então, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então, assim, no começo sim eu tive medo, mas as minhas amigas, assim, me davam muita força, a Jerusa, a Dadai, sempre que eu falava, ai, tenho medo de encontrar esse cara, principalmente que eu trabalhava no museu. Eu entrava no museu às 6 da manhã. Quando eu cheguei em Londres, eu trabalhava no museu. E às vezes, eu e Dadai, a gente trabalhava juntos, a gente saía de casa às 5 da manhã. E tava escuro ainda. E eu sempre gente, e eu, por destino, não sei o que é a vida que faz com a gente,
A Jerusa, ela morou em vários lugares de Londres. E quando eu cheguei em Londres, a Jerusa morava em Edgware Road, que é o bairro que tudo aconteceu. Olha como é a coisa. Então, assim, mas eu tinha quase certeza que ele não morava mais por ali, entendeu? Mas eu fiquei muitas vezes pensando, meu Deus, se esse cara me encontra assim, né, na madrugada aí andando, porque Londres clareia muito tarde, às vezes no inverno, então, claro, eu saía de casa às 5 da manhã, até no Brasil, tá escuro, então isso me dava um pouco de medo. Às vezes eu tava numa escala diferente da Dai, ela tava de folga e eu trabalhando, e eu tinha que ir sozinha pro ponto de ônibus, então assim, no início me dava medo. Mas não sei, eu acho que com o tempo isso foi me fortalecendo e eu já não tinha... com o tempo eu já fui esquecendo e teve épocas, muitas épocas que eu nem lembrava que eu poderia encontrar esse cara em Londres novamente. Bom, acho que a outra pergunta mais feita é se eu tive notícias do Jim depois que tudo aconteceu. Ele chegou a ligar para casa da minha mãe algumas vezes, tá, gente? Mas a gente trocou o telefone, na época minha tia trocou o telefone, minha mãe trocou o telefone. Depois a minha mãe mudou de casa, eu mudei com ela. A minha tia também, ela morava há anos na casa que ele conheceu. E ela recebeu uma oferta de uma construtora para construir um prédio no terreno. Então acabou que ela fechou negócio com essa construtora e ela também mudou daquela casa. Então, assim, ali eram os dois lugares que ele poderia me encontrar, a gente já não estava mais ali, e nem telefone, e acho que ele ligou poucas vezes também, e eu com o mesmo discurso, né, que ele ia ser morto se chegasse no Brasil, que o nome dele estava na Polícia Federal. Acho que isso tudo ele ficou com medo, porque ele já tinha sido preso em Londres, sei lá. Se ele fosse preso de novo, a coisa poderia ficar ruim pro lado dele, né? E... notícias eu tive dele que o ex-namorado de Jerusa, na época, uma vez encontrou com ele e foi quando ele falou que tinha queimado as minhas roupas, que tinha queimado, jogado fora tudo que era meu. E parece que ele estava morando na Espanha, gente. Ou ele estava morando na Espanha, ou ele estava passando... Porque o pai dele tem apartamento na Espanha, lembra que eu contei pra vocês? A mãe dele mora na Espanha, nas Ilhas Canárias. Então, assim, eu acredito que ele possa ter ido embora pra Espanha. Melina falou, mãe, de repente ele tá até preso, né? Eu falei, pois é, de repente ele tá até preso, vai saber. Agora, teve uma história, muita coincidência, que o meu irmão, ele trabalhava uma época numa agência de turismo. Isso há anos atrás, tá, gente? Meu irmão trabalhava numa agência de turismo. E uma vez, meu irmão vendeu uma passagem para uma mulher que estava indo para Londres, porque a irmã dela estava com problemas no casamento e estava sendo vítima de violência doméstica. E naquela época, acho que ela ia financiar a passagem, por aquelas coisas de financeira e tal, então sempre ela ia lá para levar algum documento para o meu irmão tentar financiar a passagem dela, e ela acabou contando uma história para o meu irmão que a irmã dela era casada com um inglês, que o nome dele era Jim, e falou até o sobrenome que era o mesmo, tá? Eu não vou falar o sobrenome do Jim aqui, mas é um sobrenome comum na Inglaterra, então pode ser uma coincidência ou não. Só que a mulher falou que esse Jim, ele já tinha sido casado com uma brasileira. Então, meu irmão, eu lembro que meu irmão me contou isso, ele ficou até branco assim na época, sabe? Tipo, assustado, né? E eu também fiquei assustada. Eu falei, Beto, pelo amor de Deus, não conta nada pra essa mulher da minha história, porque vai que, né, é a mesma pessoa, esse cara tem notícia minha. E meu irmão nunca falou nada. Também não soubemos mais de nada, que depois essa mulher foi pra Londres e a gente não soube mais de nada. Mas foi algo que, sim, que anos depois veio isso à tona, então a gente ficou bem assustado. Vamos ver qual foi a outra pergunta. Muita gente me perguntou, gente, o que aconteceu depois. Dani, você pegou o avião, chegou no Brasil? Sim. O que aconteceu quando você chegou no Brasil? Gente, eu cheguei em Vitória dia 31 de dezembro. 31 de dezembro. Quem lembra da história, eu saí de Londres no dia 30 e era ano novo. Eu não tinha uma roupa, assim... Eu não tinha uma roupa, tinha as roupas... Claro, tinha algumas roupas que eu tinha deixado no Brasil, mas as minhas melhores roupas eu não tinha. Eu deixei tudo na Inglaterra. A minha mãe tinha comprado algumas coisinhas pra mim, tipo
me esperando chegar. E, eu lembro até hoje, mamãe foi uma fofa, assim, porque ela comprou calcinha, sutiã, essas coisas, né? Gente, eu fui sem nada, né? Fui com minha bolsa de mão. Bolsa com documento e carteira só. E eu lembro que mamãe tinha comprado uma roupa pra mim passar o ano novo. E eu não sei porque essa roupa era preta. Acho que era por causa do meu estado de espírito. Mas essa roupa era preta. Esse ano novo foi horrível pra mim, mas mesmo assim eu acho que eu tava tão aliviada. E eu fui pra praia com a minha mãe. A gente foi pra praia de Cambori com a minha mãe, minhas tias. Eu ainda estava toda roxa, né? Então assim, por mais que você passe uma maquiagem quando você tá toda roxa, lógico que vai aparecer. Eu sentia as pessoas olhando pra mim, mas eu tava tão aliviada de estar no Brasil, gente, tão aliviada de estar ali com a minha família, sabe? Graças a Deus as pessoas não me julgaram assim, falei pra você não casar com esse cara, então você... Pelo menos eu não fiquei ouvindo isso, sabe? E eu lembro que eu, quando voltei, eu ainda tava com minha aliança de casada. Eu não tinha nem lembrado disso, sabe? E ele me deu uma aliança bem grossa, assim, sabe? Tipo aquela pra todo mundo ver, né? E... eu não lembro quem foi agora, mas o meu tio, o irmão da minha mãe, a minha família tem muita gente espírita, tá? E eu acho que uma das minhas tias, alguém falou assim, Daniele, joga essa aliança pra Iemanjá, pro mar, oferece a ela, e o que você vai oferecer a ela não volta mais pra você. Pede pra isso nunca mais voltar pra você. E, gente, eu não pensei duas vezes. Eu poderia ter vendido a aliança, porque eu cheguei também sem um centavo em Vitória, né? Eles pagaram, lógico, a minha passagem, óbvio, mas eu cheguei sem um centavo. Então, assim, eu peguei a aliança, joguei no mar. E eu lembro que eu mentalizei com tanta força, gente, olha, o que tá indo aqui nunca mais mande de volta pra mim. Que eu não sei, mas nunca mais eu vi esse cara. Nunca mais. Vocês sabem que eu fiquei em Londres 10 anos. Eu contei isso. Perguntaram também se quando eu fui me divorciar eu não tive medo. Acho que foi por isso que eu demorei tanto pra me divorciar, né? Porque um dos meus medos era ter que encontrar com ele pra ele assinar o divórcio. Mas graças a Deus também, como se já tinha se passado 10 anos que a gente não tinha contato, o juiz conseguiu me divorciar no litigioso, então também não precisei. Na minha audiência de divórcio, tava eu e o Silvio, que é meu amigão, e tava sempre do meu lado. Então o Silvio foi comigo, tava eu, Silvio e o juiz. Essa foi minha audiência de divórcio em Londres. Me perguntaram onde que eu divorciei. Gente, eu divorciei na corte em Londres, no tribunal mesmo. Não é nada em imigração, nada em consulado brasileiro, não. Não era nem casada com ele em consulado brasileiro. Eu me casei no cartório de Marylebone, em Londres, e me divorciei na corte, no tribunal em Londres, tá? Não tinha nada a ver com consulado e imigração isso. Bom, depois que eu cheguei no Brasil, gente, a vida tinha que seguir, né? Eu passei muito tempo ainda muito assustada, como eu já falei pra vocês. Eu andava na rua olhando pra todos os lados, porque eu achava ainda que ele podia a qualquer momento baixar no Brasil. Então, enquanto eu morava nesse endereço que ele conhecia da minha mãe, eu tinha muito pânico. Acho que foi por isso que a minha mãe até decidiu se mudar de lá. A gente foi pra outro bairro, onde eu consegui ficar mais tranquila. Só que Vitória é uma cidade pequena, né? Então, assim, Vitória não é que é uma cidade tão pequena, mas também não é uma cidade tão grande. Mas, graças a Deus, ele nunca mais apareceu. E claro que eu acho que esse trauma que eu fiquei no início é normal quando você passa uma violência do tamanho que eu passei, né? Muitas meninas também, antes de ir pra essa parte, questionaram, Dani, como você teve força, né, pra pegar uma faca. Gente, na hora você não pensa. Não é uma coisa que você... Por isso que o meu caso foi legítima defesa. Porque se eu tivesse uma faca na bolsa, eu tivesse chegado em casa, dado uma facada nele, é uma coisa, entendeu? É uma coisa premeditada. Como foi uma coisa ali da hora, não é algo premeditado. Você age em legítima defesa. Então, assim... Eu não sei, foi uma reação da hora, porque, gente, ou eu fazia aquilo ou eu ia morrer, porque ele tava socando muito a minha cabeça. Eu já tava, não é que eu tava ainda prestes a desmaiar, eu nem lembro, mas assim, eu poderia ter desmaiado ali, entendeu? Então assim, eu peguei a primeira coisa que tava na minha frente, poderia ter sido um abajur, poderia ter sido um copo, um prato, não sei, mas era uma faca.
Eu lembro que não era nenhuma faca muito grande, mas era aquelas facas laser, assim, com a ponta fina, né? Então, assim, mas era uma faca, entendeu? E tem gente que fala, você devia ter cortado a orelha dele, Gente, na hora você não é uma coisa, ai, peraí, vou cortar um pedaço da sua orelha. Não, é uma coisa que você quer, sabe, faz mesmo pro cara sair de cima de você, você quer se livrar daquilo ali. Tanto que eu peguei e saí correndo pela porta, entendeu? Foi minha primeira coisa que eu pensei, eu tenho que sair correndo por essa porta aqui. E foi o que eu fiz. E ele saiu correndo atrás de mim, depois contei pra vocês, né? Me escondi. Então, foi algo assim, rápido de acontecer. Então, depois que eu cheguei no Brasil, igual eu falei pra vocês, aí minha mãe se mudou. Eu fui algumas vezes num psicólogo, tá? Não vou falar pra vocês que eu fiz uma terapia, assim, não. Eu fui algumas vezes no psicólogo, mas eu acho que assim, eu tava recebendo carinho dos meus amigos, da minha família, então isso me ajudou bastante. Eu consegui um trabalho, a minha mãe tinha muitos amigos, assim, lá em Vitória, e um dos amigos dela, ele tinha uma agência de navegação, então ele me arrumou esse trabalho numa agência de navegação. Eu comecei a trabalhar com ele. Ele me ensinava o serviço. Então, assim, isso tudo, gente, acaba te distraindo, acaba te levando para um, sabe, aos poucos você vai esquecendo, né? Depois tive um namoradinho, também me ajudou bastante. Ele é até meu amigo até hoje. Eu lembro que, mas eu continuava assim, tipo, se a pessoa pegasse assim no meu pescoço, eu meio que dava um pulo, sabe? Inclusive, eu contei pra ele, não tudo também, né? Igual eu falei pra vocês, mas contei assim o que tinha acontecido. Mas foi bem legal, porque ele também me distraía bastante, me levava muito pra sair e tal. Depois não deu certo. Um tempo depois eu conheci o Bruno, pai dos meus filhos, né? Que a gente ficou junto 10 anos. Então acho que com o Bruno eu realmente esqueci essa história toda, principalmente depois que eu tive meus filhos. Essa história ficou pra trás, não é algo que eu lembrava assim, sabe? Eu acho que a única vez que eu lembrei novamente disso foi quando teve a oportunidade de eu ir pra Londres novamente. Que, claro, né, eu tava voltando pra aquele lugar e eu não sei, gente, parece que de alguma forma a vida me levou ali de volta, talvez pra ainda me fortalecer mais, porque ali eu vi que eu era muito forte, ali eu vi que, cara, é por isso que muitas mulheres falam, nossa, Dani, você já enfrentou tanto, e eu enfrento, sabe? Eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo das coisas que vão vir pra mim. Hoje em dia, gente, eu sou uma pessoa que eu foco assim no meu dia de hoje. Às vezes eu tenho 1000 problemas pra resolver amanhã, mas hoje eu tô calma porque eu tô vivendo hoje. Eu não vou viver o amanhã sem viver o hoje, vocês estão entendendo? Então acho que isso também, sabe, ir pra Londres novamente me fortaleceu, me ajudou a fortalecer de alguma forma, né? Eu voltar naquele lugar, saber que eu tinha que enfrentar aquilo, talvez foi um dos maiores enfrentamentos que eu tive que passar na vida hoje pensando, foi ter que voltar lá onde tudo aconteceu e me provar que realmente cada um tem uma história, cada um tem uma hora, né? Eu poderia ter saído de lá com pânico de Londres, com pânico dos ingleses, sabe? Mas eu voltei, deu tudo certo, eu amo Londres. Tive namorado inglês lá depois que foram maravilhosos. Então por isso que eu falo, a gente não pode julgar as pessoas, a gente não pode ter aquele preconceito, né? Então assim, graças a Deus depois deu tudo certo. E depois namorei o Max, que vocês acompanharam aí em vários vlogs aí meus de 2013, 14, 15, quando eu comecei a vlogar. E depois apareceu o Marcos na minha vida. Então foi assim, gente, a minha história basicamente é essa, entendeu? E eu acho que cada história, né? Cada um de nós tem uma história, gente. Triste, feliz, de lutas ou não, mas cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem né, algo ali, uma guerra interna que a gente tem que resolver. E
Eu acho que isso na minha vida tá resolvido. Essa parte da minha vida. Hoje eu não tenho problema de falar desse assunto. Talvez um tempo atrás eu não conseguiria. Mas hoje eu não tenho problema nenhum em falar desse assunto. Quando eu criei o quadro Mundo Gringo, é engraçado, eu não sei porquê, mas as mulheres viam em mim uma amiga. Eu não fazia esse tipo de vídeo. Gente, eu nem pensava em fazer esse tipo de vídeo. E eu recebia e-mails de mulheres pedindo conselhos de alguma coisa que estava acontecendo na vida delas. E engraçado que eu também nunca tinha falado na internet o que tinha acontecido comigo. Eu acho que eu cheguei a comentar em algum vídeo que eu tinha sido vítima de violência doméstica. Mas eu nunca tinha dito realmente o que tinha acontecido, né? Então, como que eu vou falar pra vocês? É engraçado que eu comecei a receber e-mails de mulheres contando a história delas e me pedindo um conselho. Mas eu sempre respondia por e-mail. Foi quando eu tive a ideia, eu lembro que uma delas mandou, eu falei, olha, eu posso contar a sua história em vídeo? Eu não vou falar seu nome e tal. Ela falou, pode. E foi aí que tudo começou. Hoje, nós já temos mais de 100 vídeos do Mundo Gringo. E eu acho que é um quadro, gente, que ajuda muitas mulheres. Eu recebo vários e-mails de mulheres que conseguiram se livrar de um relacionamento abusivo. Porque, gente, um relacionamento abusivo não é só você apanhar. É você passar por pressão psicológica. Eu recebi uma carta de uma menina ontem. Eu vou ler essa carta no Mundo Gringo pra vocês em breve. Que ela falou assim que... Não, sorry, essa não é da menina de ontem. É uma menina que me mandou pelo Instagram. Ela vai saber quem é, se ela ver meus vídeos. Ela vai mandar a história dela. Ela falou assim, Dani, eu vi seu vídeo ontem e eu passo a mesma coisa. Eu passo a mesma coisa que você passou. Então isso me deu muita dó dela, porque eu pensei, ela tá passando todo aquele pesadelo que eu passei, né? E ela contou que o marido é assim, assado, não chegou a bater nela. Tá, tomara que seja, que não bata, mas eu acho que é ainda pela história dela, porque é muito parecida com a minha história. E ela falou assim, Dani, eu tô numa fase que eu tô com tanto pavor dele, mas tanto medo, que ele chega em casa, eu não consigo sentar, eu fico em pé. E, gente, eu esqueci de contar esse detalhe pra vocês. Porque esse traste, quando ele estava em casa, gente, eu não conseguia sentar e relaxar. Porque eu não sabia o que eu ia falar com ele. Eu tinha medo de abrir minha boca e se eu falasse assim, nossa, que filme legal, né? Ele falasse, vem cá, mas por que você tá gostando do homem, do filme ali? E começava o inferno, entendeu? Então, assim, ela falando que quando o cara dela tá em casa, ela não senta, eu lembrei de mim. Eu não sentava também. Eu ficava o tempo todo agoniada. E quando ele não estava em casa, eu não sei o que era pior. Eu ficava pensando como que ele ia chegar, que humor ele ia chegar, se ele ia chegar bem, se ele ia chegar mal, se ele ia chegar com alguma novidade louca da cabeça dele. Então, gente, ai meu Deus do céu, é um relacionamento de terror, sabe? É algo assim, terrível pra quem tá passando. Olha, meninas que estão passando pelo que eu passei, que, sabe, eu peço a vocês, sai fora disso enquanto é tempo. Criem forças, vocês têm essa força dentro de vocês, eu tenho certeza, porque muitas meninas também falam que não conseguem, né? Mas vocês têm essa força. Gente, não se acostume com isso. A vida não é isso, pelo amor de Deus. A vida é você sentar na sua casa, você relaxar. Gente, eu vivia com torcicolo. Inclusive hoje eu tô com dor no pescoço. Mas eu tô com a garganta inflamada. Desculpa até minha voz aí. Eu vivia com torcicolo. Eu vivia com o corpo todo doído. De tensão, gente. Porque eu vivia tensa 24 horas. Eu tenho problema com baixa imunidade. Isso eu já tenho problema há muitos anos de baixa imunidade. Tanto que em Londres eu cheguei a fazer um tratamento, tomava remédio e tal. E a minha baixa imunidade, ela acabava me deixando muito resfriada, a minha garganta muito inflamada. Se bem que a garganta tem tempo que eu não tenho. Agora que eu... E me dava herpes na boca, sabe aquelas herpes assim, ou no nariz ou na boca. Isso, herpes, é falta, é imunidade baixa.
E eu vivia, gente, eu vivia ou com o meu lábio estourado ou com o meu nariz estourado. Por quê? Porque a minha não sarava. Porque isso também dá por causa do estresse, né? Então, eu era uma pessoa tão... Não é que eu parecia estressada, eu não saía gritando na rua, não saía... Mas dentro de mim, eu era uma pessoa tão estressada, eu era uma pessoa que guardava tanta coisa, sabe? Dentro de mim. Eu era uma pessoa que... Eu tinha tanto medo de tudo, medo desse cara, o que queria fazer, o que não ia, sabe? Qual ia ser o próximo passo dele? Que eu vivia 24 horas em função do meu casamento. Eu vivia 24 horas em função desse relacionamento doentio. Eu vivia 24 horas imaginando qual que seria a próxima briga, o que ia acontecer na próxima vez, quando que eu ia conseguir. E isso eu me culpava também internamente por eu não conseguir tomar uma atitude. Porque eu via que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não tinha força. Eu acho que aquela surra me acordou, sabe? Eu falo assim, há males que vêm pro bem. Talvez se ele não tivesse levantado a mão pra mim, não sei, gente, eu estaria com esse homem anos, né? Mas eu acho que na hora que eu apanhei ali, falei, cara, agora é o tudo ou nada, sabe? Eu não tinha pra onde voltar, era um caminho ali sem volta pra mim. A partir do momento que eu saí da porta daquela casa, gente, eu sabia que aquilo ali era um caminho sem volta. Ia ser tudo ou nada. Eu não sabia se eu ia ser presa, eu não sabia o que as pessoas iam pensar, eu não sabia se eu ia conseguir. Eu não pensei em nada. Eu só pensei em sair daquele inferno que eu tava passando. Então essa eu acho que sabe, é o que eu deixo pra vocês aqui. Sabe, não deixe essas coisas acontecerem com vocês, gente. Saia desse inferno, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo no canal agora e mais tarde eu faço uma live lá, rapidinho, só pra agradecer vocês mesmo e de repente se alguém tiver mais algumas outras dúvidas. Beijo pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!